Bom dia! Hoje faremos a atividade assíncrona do dia 27 de abril, que ela faz algumas análises gráficas em relação ao método simplex. O primeiro exercício diz que, na figura 3.3, supõe que a função objetivo é mudada para maximizar z igual a 8x1 mais 4x2. Ele quer que você identifique o caminho do método simplex e as variáveis básicas e não básicas que vão definir esse caminho. Aqui está a figura 3.3. As restrições que são que ela possui 2x1 mais x2 menor ou igual a 4 e x1 mais 2x2 menor ou igual a 5, que seriam essas duas restrições que estão aqui. Se a gente vai ter uma função 8x1 mais 4x2 e a gente parte do método simplex sempre do ponto A, que é esse ponto que a gente tem na origem, 0, 0, a gente tem que olhar a direção de crescimento. Eu posso crescer nessa direção ou nessa direção. Para qual lado eu devo ir? Para aquele que apresentar o maior gradiente. Então, se a gente for do ponto A para o ponto B, o que vai acontecer entre o ponto A e o ponto B? O aumento na direção de x2 é de 2,5. 2,5 vezes o valor 4, a gente vai ter 4 vezes 2,5, que vai dar um crescimento na ordem de 10 no valor de z. Então, quando você aumenta 2,5, um aumento de 2,5 na direção de x2, resulta em um aumento de 10 em z, né? Que seria a nossa função objetivo. Se a gente vir agora nessa direção do D, eu tenho um aumento de 2 unidades na direção de x1. Como x1 multiplica por 8, vai estar 8 vezes 2, que dá 16. Então, um aumento de 2 unidades na direção de x1 resulta em um aumento de 16 unidades de z. Como o aumento na direção de x1 foi maior do que o aumento na direção de x2, eu vou optar por ir pela direção de x1. Então, o caminho que eu vou fazer nesse caso seria do ponto A para o ponto D, depois eu iria para o ponto C, onde está a nossa solução ótima. Então, esse que é o caminho que seria a resposta à nossa primeira questão. A segunda questão, ele fala para considerar a solução gráfica do modelo da HatMix dado na figura 2.2. Identifique o caminho do método simplex e as variáveis básicas e não básicas que vão definir esse caminho. Figura 2.2 está aqui embaixo e as funções que compõem esse modelo estão aqui as nossas equações. Então, vamos pensar novamente. Como método simplex, eu vou começar a partir do ponto A. Como eu começo a partir do ponto A, eu posso ir na direção do F ou na direção do B. A nossa função objetivo que é dada aqui é 5x1 mais 4x2. Seguindo a mesma lógica que a gente fez aqui no primeiro exercício, eu vou olhar aumento de 1 unidade aqui do ponto A para o F. É um aumento na direção de x2. Então, 1 unidade na direção de x2 seria 4 vezes 1. 4 vezes 1 é igual a 4. Então, eu posso escrever que o aumento de 1 unidade na direção de x2 resulta no aumento de 4 unidades em z. Se a gente vir aqui na direção do B, eu tenho o quê? Na direção de x1. x1 ele vai estar valendo 4 e na função objetiva ele multiplica por 5. Então, ficaria 5 vezes 4, que é igual a 20. Então, um aumento de
4 unidades na direção de x1 resulta em um aumento de 20 unidades na direção de z. Como na direção de B aqui, vindo para a direção de x1, a gente tem um aumento maior, o caminho que a gente deve seguir deve ser do nó A para o nó B e depois para o nó C. Agora que a gente já achou qual vai ser o caminho do método simplex, vamos olhar quem vão ser as nossas variáveis básicas e as não básicas. No início aqui, as variáveis que vão ser as não básicas são aquelas que vão estar fora da base. Ou seja, seria aqui inicialmente para formar uma base canônica, seria somente as variáveis de folga que ficariam no modelo. Aqui são todas as expressões de tipo menor ou igual, então seriam as variáveis de folga. E aqui a gente tem que o x1 é igual a 0 nesse ponto e o x2 é igual a 0. Então a gente vai ter aqui no ponto A, nós temos como variável básica S1, representando a variável de folga da primeira restrição, S2, S3 e S4. E como variável não básica, nós vamos ter x1 e x2. Quando ele avançar indo na direção do próximo ponto, que vai ser o ponto B, que nós vamos ter? O x1 deixou de ter o valor 0 aqui, ele passou para o valor 4. Então x1 não vai ser mais uma variável não básica, ele vai sair das não básicas e vai para entrar na base. Mas se ele entrou na base, alguém tem que sair. Quem vai sair? Vai ser a variável correspondente aonde o nosso valor chegou. No caso aqui, ele chegou nessa restrição aqui que ele está cruzando agora. Essa restrição é a 6x1 mais 4x2 menor ou igual a 24, que corresponde à primeira restrição, logo corresponde a S1. Se a gente fosse ver isso numericamente para ver onde que chegou cada coisa, imagine o seguinte, a primeira restrição seria alguma coisa do tipo mais S1, quando a gente ficasse na forma padrão, fosse igual a 24. Como x1 possui o valor 4 agora, aqui nesse ponto, o x1 possui o valor 0 e x2 também era 0. Quando x1 e x2 eram 0, a gente tinha aqui 6 vezes 0 mais 4 vezes 0. Como está aqui, para essa equação ser verdade, ser igual a 24, o S1 deveria valer 24. Ao a gente mudar para o ponto B, o que aconteceu? O x1 passou para o valor 4, que está aqui, e o x2 manteve o valor 0. Se agora o x1 vale 4, 4 vezes isso dá 24. Para chegar na 24, o S1 precisa assumir qual valor? 0. Então, por isso que a gente tem que exatamente isso. O S1 vai estar saindo da base, cedendo lugar para o x1. Se você fosse analisar pelo método simplex, a gente teria feito isso de que forma? Num tabuleiro de simplex, se a gente fosse imaginar ele sendo feito. Ele teria escolhido a variável x1 para entrar. Como ele escolheu a variável x1 para entrar, a gente iria calcular a razão. A razão não é dada pelo valor da razão dividido pelo valor da coluna. Então 24 sobre 6 daria 4. 6 sobre 1 daria 6. 1 sobre menos 1 daria um valor negativo. Então o menor valor desses calculados, a menor razão, seria o 24 sobre 6 daria 4. Logo, teria a primeira linha, que era a linha onde estava o S1, e o S1 sairia da base, que é justamente quem está referente a essa restrição. Quando a gente muda agora desse ponto B para o ponto C,
A variável que era 0 e deixou de ser 0, nesse caso, vai ser quem? Vai ser a variável x2. Tanto que a gente saiu desse ponto aqui, olha, e em relação a x2 a gente aumentou ele. Então x2 vai deixar de ser uma variável não básica e vai virar uma variável básica. Só que alguém tem que ceder o lugar. Quem vai ceder o lugar? A variável de folga que seja referente a essa restrição aqui. Essa restrição seria a nossa segunda restrição, portanto é S2 quem cede o lugar. Olhando aqui no ponto B, a gente tinha o quê? Que o x1 era 6 e o x1 era 4 aqui nesse ponto, né? No ponto B, mais o x2 que era 0. Isso daqui mais um S2 deveria ser igual a 6. Fazendo essa conta, a gente pode chegar à conclusão que o S2 tem que ter o valor igual à diferença de 6 menos 4, que é igual a 2. Quando a gente avança para esse ponto de cá, o x2 ele vai receber o valor 1,5. Então agora aqui, o x1 vale 3 nesse ponto C, mais 2 vezes 1,5, que é o valor de x2, mais um S2 deve ser igual a 6. Fazendo essa conta, a gente vai ver que o valor que S2 deve assumir seria 3 mais 2 vezes 1,5 dá 3, 6 menos 6 daria 0. Ou seja, ele é justamente aquela variável que vai sair da base. Então a gente consegue, fazendo as contas, chegar na mesma conclusão. Para o exercício 3, ele pede para a gente olhar o espaço solução tridimensional do problema de PL na figura 3.4 e a gente tem os extremos viáveis A, B e até J. Então vamos dar uma olhada aqui na figura 3.4. A gente tem esses extremos aqui, ó, A, B, C, D, E, F, assim por diante até chegar no J. E aí ele pede quais os seguintes pares de pontos extremos não podem apresentar soluções de interações do simplex sucessivas. Por exemplo, A para B, de B para D, E para H e A para I. Explica a razão. Então vamos olhar A para B. De A eu posso ir para B? Sim. Por que eu posso ir? Porque pode notar que ele é o quê? Ele, A para B forma uma aresta no limite do espaço-solução. E é justamente o que? O método simplex ele sempre percorre os vértices. E esse vértice aqui é o que está sendo percorrido. O que está sendo feito nesse caso? Ele está adicionando a variável x1 na base. Qual ele está saindo? Aí depende qual variável de folga representar cada um dos demais espaços-soluções. Mas seria aquela que vai perder o contato com esse ponto, quando a gente mudar de A para B. No caso, aqui perde esse contato quando a gente muda de A para B, é justamente o que? Aqui a gente tem contato da região A, C, E, B, contato da região A, C, F, D, e é o contato da região D, G, B, A. A região que deixou de ter contato era o C, A, D, F. E a que passou a ter contato é E, I, H, G, B. Esse E, I, H, G, B vai ser representado por alguma variável de folga, que vai ser a variável de folga que entrou na base. E esse aqui é representado pela variável de decisão x1, que saiu da base. Então, respondendo aqui as perguntas, do par AB é possível, porque eles estão ligados por um vértice. De B para D não é possível, porque não há um vértice ligando eles. Ele teria que ir primeiro para o A e depois para o D, ou ir para o G e depois ir para o D. Então, B para D não é possível. De E para H
também não é possível, porque ele teria que passar pelo ponto I antes, não há um vértice interligando de E direto a H. De A para I. A para I também não é possível, porque não tem um vértice interligando eles. Agora, suponha que as interações do método simplex comecem na letra A e que a solução ótima ocorra na letra H. Identifique que qualquer um dos caminhos simplex não forem legítimos para o algoritmo simplex e diga por que razão. Então, o primeiro caminho, A, B, G e H. Então, vamos ver se ele anda nos vértices sem dar voltas. Então, A para o B, para o G e para o H. Esse é um caminho legítimo, porque a gente andou somente nos vértices e não fizemos nenhuma volta. Próximo caminho. O próximo caminho, A, E, I, H. A, E, tá vendo? Já não tem a ligação. Então esse caminho já não é legítimo, porque a gente está num lugar que não tem um vértice. Próximo, A, C, E, B, A, D, G, H. Já digo, sem olhar no gráfico, esse caminho já não é legítimo, porque a gente sai do A e volta para o A aqui depois. Vamos olhar como ficou esse caminho? A, C, E, B, A. Não faz o menor sentido. Ele percorreu essa volta toda para depois ir para onde? Para depois fazer D, G, H. D, G, H. Era mais simples, o método simplex teria feito um caminho mais direto, do que A, D, G, H. Ele nunca faria essa volta aqui para depois fazer isso. Ele ia num caminho mais direto. Até porque se ele faz esse caminho aqui, o gradiente entre A e D deve ser maior do que o gradiente entre A e C. Então, o único caminho legítimo nesse caso é a primeira opção aqui, o I. A, B, G, H. Próximo exercício 4. Ele pede para aquela região de soluções que está na figura 3.4, ele quer que todas são do tipo menor ou igual. E duas variáveis, x1, x2, x3, são não negativas. S1, S2, S3 e S4 são os blocos relacionados com as restrições representadas pelos planos C, E, I, J, F, B, E, I, H, G, D, F, J, H, G e I, J, H. Então vamos escrever aqui só para a gente não perder elas. Então vamos lá. Ele colocou aqui então que a gente tem S1 é o CE e JF. O S2 ele colocou como sendo BE e HG. O S3 é o DF JHG. O S4 é o plano que vai ser formado em IJH. Agora vamos dar uma olhada aqui na nossa figura. Tá? E a gente tem também as nossas variáveis de decisão, que é a x1, x2 e x3. Cada uma vai estar representada em um plano também. Vai ser relacionada a uma restrição. Que seria aquele caso, por exemplo, x1 tem que ser maior ou igual que zero. Quais são as restrições que representam que x1 é igual a zero? É justamente esse plano aqui, A, C, D, F. Então, A, C, F, D. O plano de x2 é igual a zero, é esse plano aqui do fundo. Então, é A, B, G, D. A, B, G, D. E o plano onde x3 é igual a zero é esse plano de baixo, que é o A, B, E, C. E agora, para a gente ver onde que está cada um dos pontos, quem é básico e quem não é não básico, é só a gente analisar a relação desses pontos, o que está ou não em cada ponto. Então, lá, vamos olhar aqui para o ponto A. Para o ponto A, as variáveis básicas dele. As variáveis básicas são aquelas que vão ser formadas pelos planos que não estão em contato direto com o ponto A, que seriam esse ponto aqui de cima
tá? No caso DFJHG, a gente procura aqui quem que é o S3, então ele é não básico. O IJH é o S4, também ele é básico, né? Ele vai estar na base porque não está em contato direto com o ponto A. O BIEIHG é o S2. FJCEI é o S1. E as não básicas são aquelas que estão em contato. ACEB é o X3. ADFC é o X1. ABGD é o X2. Então, no ponto A, a gente tem essas variáveis básicas e não básicas. Então, feito esses planos, que a gente pode fazer o quê? Para cada um desses pontos, não importa qual seja, dá para a gente fazer da mesma forma. As variáveis básicas são aquelas que não estão em contato direto com o ponto, e as variáveis não básicas são aquelas que estão em contato direto com o ponto. Então, o que for uma complementa na outra. Vamos olhar, por exemplo, no ponto B. Quais são as variáveis que estão em contato direto com esse ponto? São aquelas que vão ter a letra B aqui, que é o que? É o S2, X2 e o X3. Então, vamos colocar S2, X2 e o X3. E quem vai estar em contato direto e não vai estar em contato direto vai ser o X1, S1, S2, S3, S4. Ou seja, são todas aquelas que não foram colocadas aqui e vai estar o complementar no outro. Vamos fazer agora para o próximo ponto. Ponto C. Tá? Quem está em contato com o ponto C? O ponto C está aqui. A gente pode olhar aqui pelo gráfico, né? CFJI, CATF ou CABE. Ou a gente pode olhar por aqui, ó. Aqui quem está com a letra C é o S1, então ela vai ser uma variável não básica. A gente tem o X1 e o X3. E as básicas são aquelas que não estão em contato, aquelas que não têm a letra C aqui formando os planos. Que vai ter sobrado quem? O X2, S2, S3 e S4. Então note que sempre a soma das básicas não básicas vão ter todas. X1, 2, 3, S1, 2, 3, 4. Mas quem está em contato com o ponto é a não básica, quem não está em contato com o ponto é a variável básica. E assim você pode fazer isso para cada um dos demais pontos. Então vamos aqui fazer ponto D, E, F, agora eu estou só copiando e colando, tá? Eu ainda não alterei. Ponto G, H, I, e faltou agora para o ponto J. Então vamos lá. No ponto D, quem não tem a letra D vai ser a variável básica. Vamos apagar aqui só para não confundir. Poderia ter apagado antes, né? Antes de copiar ficava mais fácil, que aí não copiava tudo. Então vamos lá. No ponto D, quem tem o ponto D aqui é o S3, X1 e X2. Então ficaria S3, X1 e X2. Aí as próximas variáveis aqui vai entrar quem? X3, S1, S2 e S4. Próximo aqui, ponto E. Quem está em contato com ponto E?
é S1, S2 e X3. Quem não está em contato com o ponto E, X1, X2, S3 e S4. Observe que o número de variáveis básicas e não básicas sempre é igual. São 4 variáveis básicas e 3 não básicas. No ponto F, a letra F aqui aparece no S1, S3 e X1. Então, S1, S3 e X1. Logo, ela não aparece em X2, X3, S2 e S4. Ponto G, ele apareceu em S2, S3 e aparece no X2. Então aqui as variáveis básicas vai ser X1, X3, S1, S4. Ponto H. Ponto H está encontrado nos planos de S2, S3 e S4. Então aqui na variável base vai ter X1, X2, X3 e S1. Observe um caso desse ponto H, ele é o primeiro que não encostou em nenhum vértice aqui, ó. O A, o B, o C, todos eles estavam encostados em algum dos vértices, né? O F, o E estavam encostados aqui. Como por exemplo, o A está encostado em X1, X2, X3. O B está encostado em X1 e X2. O C está encostado aqui em X2. O F também está encostado aqui no zero de X1. Todas eles, algumas das variáveis eram zeradas, né? Uma das variáveis são X1, 2 ou 3. O H é o primeiro que não está encostado nenhuma. Por isso a gente tem nenhuma das variáveis dela como sendo variável não básica. Todas elas já estão dentro da base. Ponto I agora. O ponto I aparece nas variáveis S1, então ela vai ser não básica, S2 e aparece no plano de S4. Então aqui dentro nas bases a gente vai ter X1, X2, X3 e S3. Ponto J, ele aparece em S1, S3 e S4. Então nas variáveis básicas vai ter X1, X2, X3 e S2. Então está feito aqui para todos. Vamos dar uma olhada agora com mais calma, olhando o que isso representa. Então, por exemplo, no ponto A, X1, X2, X3 estão zerados. Logo, eles são variáveis não básicas. A base vai ser formada pelas variáveis que assumem um valor diferente de zero, que são as variáveis diferentes a 1, 2, 3 e 4. Se eu movimento o meu vértice do ponto A para o ponto B, a gente tem uma diferença aqui, que é o quê? X1 saiu daqui, foi para dentro da base, e o S2 cedeu o lugar para o X1, vindo aqui para o lado de fora. Tá? Então houve uma troca entre X1 e S2. Quando a gente olha aqui, o X1 ele saiu do zero, então ele passou a ter algum valor. Inclusive olhando os pontos aqui, você vê que X1 assumiu um valor. Então por isso que ele entra na base. Só que ao ele entrar na base, a gente tem a variável S2 que precisa ceder o lugar. S2 era composto por quem? Por B, E, I, H, G. B, E, I, H, G. É justamente esse plano aqui que passou a ter contato com o ponto B, que ele não tinha antes com o ponto A. Como ele tem contato, o que representa isso? É que ele é uma restrição que está limitando o problema. Como ele está limitando o crescimento na direção de X1, ele deixou de ser uma variável básica e passou a ser uma variável não básica. Por isso que a variável de folga nessa restrição foi para zero, que era o S2. E isso você pode fazer essa análise para qualquer um dos pontos adicionais. Vamos pegar agora, por exemplo, do ponto A para o ponto C. Ponto A, na base, todo mundo aqui era uma variável estava zerada, x1, x2 e x3.
Quando a gente vem para o ponto C, a gente tem o quê? O x2 entrando na base e o S1 cedendo a vaga. O x2 ele saiu de 0 e assumiu algum valor. O S1 ele está relacionado aos planos de C, E, I, JF. C, E, I, JF. Perceberam um padrão? Ele é novamente o quê? Essa restrição que representa esse plano aqui, ela está no limite dela. É ele que está impedindo que a sua função objetiva cresça mais na direção de x2. Então não há folga nessa restrição. Por não haver folga nessa restrição e a folga desse plano ser representado pelo S2, S2 recebeu o valor 0 e, portanto, se tornou uma variável não básica. Desculpa, S2 não. Estou chamando de S2, mas na verdade é S1. C, E, I, J, F é S1. C, I, J, F representa S1. Então a folga nessa restrição formal que está limitando passou a ser 0. E isso vai ser verdade para todos os demais. É sempre a folga ali que vai estar zerada, porque a restrição passou a ser um limite do nosso problema. Então foi ali que a gente limitou. Por último, mas não menos importante, vamos para o exercício 5. Ele vai olhar essa figura 3.4 e ele vai começar no ponto A. Ele quer saber qual variável vai entrar na base na primeira iteração, junto com o seu valor e a melhoria em Z para cada uma das seguintes funções objetivos. Então, a primeira função objetivo era x1 menos 2x2 mais 3x3. Então, se ele está no ponto A, ele pode ir para B, C ou D. Se ele for para B, quem muda o valor é a variável x1 que vai assumir o valor 1. Se ele for para C, x2 assume o valor 1. Se ele for para D, é o x3 que assume o valor 1. Então, vamos olhar. Se ele for para o ponto B, o valor na função objetivo do ponto B ficaria quanto? Ficaria x1, que vai receber 1, x2 é 0 e x3 é 0. Então, no ponto B, a gente teria que 1 para x1 menos 2 vezes 0 mais 3 vezes 0. Isso daqui daria o valor de 1 para z. Lembrando que é uma função de maximizar. No ponto C, a gente daria essa conta aqui. Só que agora o x1 é 0, o x2 vai valer 1 e o x3 vai valer 0. Então isso aqui vai dar o valor menos 2. No ponto D, a gente vai ter que o x1 é 0, x2 é 0 e o x3 vale 1. Então isso aqui vai ter o valor 3. Desses 3 valores, o maior valor encontrado foi 3 para o z. Então nesse caso, a primeira iteração é ir do ponto A para o ponto D. Já a gente vai do ponto A para o ponto D, a gente tinha essas variáveis aqui no ponto A, como não básicas e como base, tá? E no ponto D, a gente vai passar a ter agora essas variáveis aqui. Por quê? Quando a gente vem para o ponto D, ele está crescendo na direção de x3. Então, é x3 que entra na base. E ele está sendo limitado pelo plano formado por D, F, J, H, G. D, F, J, H, G é o plano correspondente a S3. Então, vai deixar de ter folga nessa restrição, representada aqui pelo S3. Então, o S3 vai ser zerado. Por ele ser zerado, ele passa a ser uma variável não básica. A mesma conta a gente pode fazer para as demais letras. Letra B, C e D. Basta substituir o valor e ver quem está entrando ou saindo da base.